Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações está em Lucas 9. Em Lucas 9 é um conjunto de histórias que nos conta a postura de curiosidade e incredulidade em que aquele povo vivia ali com Jesus, né? Até mesmo os 12 apóstolos que partilhavam tudo, que estavam o tempo todo, né, com Jesus, eles não compreendiam muitas coisas, né? Eram incrédulos em muitas coisas também. Eles não entendiam, por exemplo, as parábolas. Jesus tinha sempre que explicar para eles, porque quando Jesus contava, isso não era claro a eles. Aí quando terminava a mensagem, eles iam lá, Jesus falava, Jesus, nos explique novamente o que o Senhor quis dizer com as parábolas. E ele, com muita paciência, explicava para eles, né? E eles não entendiam também o poder de Jesus nos milagres, né? O exemplo que nos conta lá é sobre a multiplicação dos pães, né? E Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, alimentou 5.000 homens, né? A Bíblia fala homens, mas tinha mais pessoas, crianças, mulheres, né? Mas ele estava se referindo ali a 5.000 homens que foram alimentados da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, né? E mais tarde, Jesus passa pela mesma situação e Jesus fala, eu tô com pena desse povo, esse povo tá com fome e já é tarde, né? E o que a gente pode fazer por eles? E eles nem se lembraram da primeira multiplicação, né? E eles falaram, Senhor, como que a gente vai fazer? A gente só tem alguns pães aqui, alguns peixes, o que a gente pode fazer por esse povo? Aí o Senhor vai e faz mais uma multiplicação, mais uma vez alimenta 4.000 homens, né? Então eles estavam vivendo os milagres do Senhor ali diante dos olhos deles e eles ainda tinham a incredulidade no coração. Eles já tinham ido a toda Jerusalém, né? E usando o nome de Jesus, eles levaram muitas curas, né? Libertações na vida das pessoas, mas ainda assim, eles eram incrédulos em muitas coisas, né? Não entrava, parece que não entrava na cabeça deles o que eles estavam vendo, né? Parte dos seus seguidores até queriam fazer o que Jesus pedia e seguir ele, né? Mas tinham muita dificuldade de se desprenderem do que tinham, né? Porque muitos eram milionários e Jesus dizia, né, que para seguir ele, eles não podiam viver presos em seu próprio benefício e em seu dinheiro. Eles tinham que compartilhar o que eles tinham e para eles era muito difícil isso, porque se desprender do dinheiro é muito difícil, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É o que a palavra fala. Outros eram ligados profundamente à família, né? O Senhor estava ali pedindo para eles fazerem a obra, seguir ele, e eles estavam pensando nos seus parentes, no seu marido, no seu filho, na sua mãe, não sei o que. Eram presos a eles, né? E não conseguiam seguir a Jesus por estar presos a seus entes, né? E entre outras situações, né? E Jesus afirmava que para segui-lo nós não podíamos caminhar olhando para trás, né? Era necessário que nós largássemos tudo mesmo e seguisse ele, assim como os 12 discípulos fizeram, né? Eles largaram tudo que eles tinham, largaram o trabalho, largaram a família, né? Abriram mão de estar em suas casas para poder caminhar, sofrer, passar dificuldades, frio, fome, todo tipo de situação ali com Jesus e depois, né, fazer a obra dele aqui na terra, né? Abrindo igrejas, né, levando salvação para a vida das pessoas, né? E Deus diz isso, né? Jesus nos pediu isso, que nós caminhássemos sem olhar para trás. Muitos então também o seguiam por medo, porque se perguntavam como que um ser humano, né, tá fazendo tantos milagres, o que será que vai nos acontecer, né? Será que o Senhor vai nos castigar? E seguiam ele por medo. Outra parte queria as bênçãos dele, né? Os pães, as curas, a salvação do inferno.
né? Muitas vezes não importava quem era Jesus, mas o que ele podia dar, né? Porque na palavra diz que as pessoas não precisavam nem ser tocadas por ele. Se tocasse nas vestes dele, no manto dele, já ficaria curado, né? Então, muitos iam ali, independente de quem ele era, mas atrás da cura que ele podia proporcionar, né? Ele fala isso em João 6:26, né? Que eles estavam lá não por causa que eles tinham entendido o plano de salvação para a vida deles, mas porque eles estavam atrás de pão. Nos dias de hoje também é bem semelhante, né, queridos? Muitas vezes, mesmo vendo o quão poderoso Deus é, nós nos desesperamos diante das situações que chegam, mesmo conhecendo muitas vezes o nosso Deus de pertinho, sabendo tudo o que ele já fez por nós, tudo que ele já fez na vida de alguém. Quando chega uma situação difícil, nós nos desesperamos, é como se nós esquecêssemos o Deus a quem a gente serve, né? Muitos querem viver com Jesus, mas não conseguem se desprender. Até entende o plano da salvação, até quer ter um relacionamento com Jesus, mas não consegue se desprender da velha vida, se desprender dos seus bens, se desprender de famílias, se desprender às vezes daquele parceiro que Deus fala na palavra dele que não é para você se aliançar, mas você não consegue se desprender desse parceiro, né? E entre outras situações de vícios também, né? Não consegue sair, romper daqueles vícios para poder seguir na caminhada com ele, né? E muitas vezes os cristãos são acusados de viverem sem liberdade, presos. Mas, irmãos queridos, raciocina comigo. Uma pessoa que precisa beber para ser feliz, uma pessoa que ela precisa fumar para sentir alívio, uma pessoa que precisa viver chapada de remédio para sair da depressão, sair assim, para conviver com a depressão, com a ansiedade. Essa pessoa é livre, querido? Ela é livre? O que você acha? Muitos também o querem seguir por medo do inferno, né? Ou querendo o que ele pode dar e não quem ele é, né? Mas o que o Senhor quer é o nosso coração, que o amemos em verdade e em espírito. E as bênçãos e salvação que Ele pode nos proporcionar vão ser consequência nas nossas vidas, a partir do momento que nós aceitamos o amor dEle e que nós nos acheguemos a esse amor. Quando nós tomamos essa decisão de viver uma vida de amor, de afinidade com Ele, né? De renúncia, as bênçãos dele, as curas e tudo mais, elas são consequência. Amém? O Eterno te ama, Deus te abençoe.